Se a Terra fosse invadida por algum desses 10 alienígenas, você com certeza jamais sobreviveria, porque além de alguns serem criaturas monstruosas, outras podem se disfarçar da pessoa que você mais ama e transformá-la nessa aberração. É isso que vai acontecer com você se não deixar o like e se inscrever no canal. Também fica até o final do vídeo para saber até onde você sobreviveria, mas já aviso que é melhor nem ser tão otimista. Dito isso, bora pros 10 apocalipses alienígenas dos filmes, que você com certeza jamais sobreviveria. Boa sorte! Agora imagina você estar lá de boa em Nova York e perceber que vários meteoros estão se colidindo com a Terra. Isso com certeza faria o Sr. Foguetes brilhar os olhos, mas não por muito tempo, porque essa rocha espacial flamejante carrega algo perturbador que te mataria em segundos. Anjos da Morte. Eles são um tipo de monstro que você vai querer soltar na casa daquele seu vizinho barulhento. Isso porque assim que chegam na Terra, tentam finalizar todas as criaturas que encontram pela frente, especialmente nós seres humanos barulhentos, já que usam uma espécie de super audição para caçar qualquer criatura viva. Tanto é que no primeiro filme, a família de sobreviventes quebra um copo de vidro no meio do nada e não demora muito tempo para um anjo da morte aparecer. E mesmo que você tenha algum tipo de arma para finalizá-los, podemos ver que eles são extremamente resistentes, com peles impenetráveis, já que caíram junto com os meteoros a 3.000 graus Celsius e se levantaram da queda como se não fosse nada. Fora que se um apocalipse alienígena desses acontecesse, as chances de você morrer logo no início por conta da queda desses meteoros são grandes, pois caíram milhares deles ao redor do mundo todo. O povo brasileiro é bem curioso, então mesmo se você não fosse impactado pela explosão dos meteoros, com certeza iria até lá onde um deles caiu para saciar sua curiosidade, com o celular na mão prontinho para gravar tudo. Confesso que até eu faria isso, mas tudo que a gente iria conseguir é filmar a própria morte, pois ninguém imaginaria que aqueles meteoros carregariam essas criaturas mortais. E mesmo se você não fosse até lá pela curiosidade, eles com certeza viriam até você, porque até descobrir que eles são cegos e caçam com audição, muitas pessoas já teriam ido de arrasta, e muito provavelmente você também. A única forma de sobreviver seria indo para alguma ilha no meio do nada, ou para uma casa silenciosa afastada da sociedade, igual a família de sobreviventes do primeiro filme fizeram. Mas vários erros bobos, como quebrar um copo no chão, podem acontecer, atraindo a criatura que vai correr até você em até 500 km por hora. Então praticamente nenhum veículo terrestre feito pelo homem seria capaz de te ajudar em uma fuga dessas. A família até descobre uma forma de derrotá-los, fazendo um barulho extremamente alto com um aparelho auditivo, que fazia os anjos da morte abrirem uma parte vulnerável de sua cabeça. E essa é a hora perfeita para dar um tiro certeiro em seus miolos. Mas isso poderia atrair ainda mais anjos da morte. Suas garras também são extremamente fortes, então mesmo que você entre em um bunker com portas de aço, eles conseguiriam cortá-las como se fosse o Wolverine, me fazendo pensar que ninguém jamais sobreviveria aos anjos da morte de um lugar silencioso. Com sorte você até pode conseguir sobreviver nos primeiros dias, mas ao longo de meses, eu duvido. O que você faria se morasse em uma cidadezinha tranquila e percebesse que as pessoas estão tendo comportamentos bizarros? Alguns parecem NPCs, já outros parecem estar possuídos pelos demônios de invocação do mal. É isso que acaba acontecendo com essa dupla de amigos em Assimilate, que enquanto passavam boa parte de seu tempo fazendo web show sobre a cidade, acabam escutando uma das moradoras gritando durante a noite. Só que ao entrarem na casa para saber se estava tudo bem com ela, notam que algo mordeu sua perna, e em seguida um bicho estranho foge deles pulando pela janela. O problema é que no dia seguinte ela não presta queixa, e além da sua ferida já ter cicatrizado, ela tem alguns comportamentos estranhos, como se nada tivesse acontecido na noite passada. E não só ela, mas vários habitantes da cidade começam a repetir esse mesmo padrão, coisa que com certeza aconteceria com você também, porque eles não sabem ainda, mas essas pessoas já estão mortas. Aquele bicho estranho que foge deles pela janela, na verdade é um alienígena, que morde suas vítimas para coletar seu DNA e criar um clone perfeito delas. E se você fosse mordido, em algum momento seu clone iria te caçá-lo, já que ele precisa coletar todas as suas memórias para fingir ser você mesmo. Só que nesse processo a vítima também é finalizada, e digamos que isso não é uma coisa muito difícil de acontecer, já que você não vai estar esperando que um clone seu vai te atacar após você ser mordido por uma coisa bizarra que mais parece um inseto. Então pode ter certeza que logo nos primeiros dias, várias pessoas já teriam sido clonadas sem ninguém perceber. E se percebessem pelo comportamento frio de NPC que eles têm,
Muito provavelmente acreditariam que isso é uma espécie de transtorno mental coletivo, dando mais tempo pro alien clonar mais humanos, já que não só um, mas milhares desses alienígenas caíram na Terra. Então quando a gente percebesse o que realmente estava acontecendo, já seria tarde demais. E mesmo que você consiga sobreviver de alguma forma, finalizando todos os clones que tentariam roubar suas memórias, em algum momento você seria pego, já que quando os clones veem que estão com dificuldades de capturar suas vítimas, eles fazem um barulho que chama a atenção de todos os clonados por perto. Então se prepara, porque vários deles vão correr até você. E se boa parte das pessoas ao seu redor já foram clonadas, coisa que é muito provável, você jamais sobreviveria. Esse é mais um daqueles tipos de apocalipse alienígenas, e você até pode sobreviver nos primeiros dias. Mas como os clones roubam as memórias e tentam seguir o mesmo estilo de vida de suas vítimas, seria algo que dominaria a humanidade silenciosamente. E as chances de você fazer parte dessa estatística são bem grandes. Mas o único ponto fraco desse alienígena é a expressão vazia que ele deixa em seus clones, coisa que não passaria despercebido por várias pessoas. Mas ainda assim, ainda seria difícil a humanidade conseguir revidar um ataque desses, antes que boa parte da população já tenha sido clonada. E é por isso que você jamais sobreviveria se os clones alienígenas de Assimilate viessem para a Terra. O que você faria se visse dois homens tentando finalizar um cachorro no meio da Antártida? Provavelmente cometeria o pior erro de sua vida, que é salvá-lo pensando que os caras eram os grandes vilões. Coisa que eu também faria, e esse grupo de pesquisadores em Um Enigma do Outro Mundo também fizeram. Só que não demora muito tempo para eles perceberem o porquê o pobre cão estava sendo caçado. Se fosse um skinwalker, tava bom, mas o cão na verdade se revela sendo um alienígena bizarro. E após ser infectado, acabou usando o corpo do cachorro como hospedeiro, fingindo que era apenas mais um animal carinhoso. Tudo para conseguir chegar perto de outro hospedeiro para passar a infecção. Coisa que realmente consegue, porque quase todo o grupo de pesquisadores da base começa a ser infectados. E como esse alienígena consegue simular exatamente o mesmo comportamento do seu hospedeiro, se torna quase impossível saber quem é o impostor. E se esse alienígena chegasse na Terra, seria como jogar Among Us na vida real. Pois imagina tentar não ser infectado, quando até seu animal de estimação, ou alguém que você ama, pode ser um deles sem você saber. A paranoia seria tão grande que em algum momento você pensaria que até você mesmo pode estar infectado. No filme eles até encontram uma forma de saber quem era o impostor, porque após verem que a criatura não gosta de fogo, acabam tendo a brilhante ideia de colher o sangue de todos da equipe para queimá-los com a ponta de um ferro. E realmente funciona, já que o sangue do infectado reage a altas temperaturas, pulando como se estivesse vivo. O problema é que toda vez que o impostor é descoberto, a criatura se transforma em sua verdadeira forma física, que além de não ser uma das mais agradáveis, também tem uma resistência e regeneração bem forte, e vão usar tudo isso para te atacar. E caso você consiga derrotá-lo com o fogo, ela pode se desprender usando uma das partes do corpo do hospedeiro e tentar fugir de fininho, igual acontece com a cabeça de um deles. Então pode ter certeza que sobreviver à infecção alienígena de Um Enigma do Outro Mundo seria muito mais difícil do que em Assimilate. Aqui é quase impossível de diferenciar um humano normal do infectado, dando muito tempo para eles se espalharem pelo resto do mundo. E quando a gente fosse perceber que tinha alguma coisa acontecendo, alguém ao seu lado ou você mesmo já poderia estar infectado. O próprio cientista do grupo de pesquisadores disse que se o alien saísse da Antártida e chegasse na sociedade, demoraria 27 mil horas para toda a população mundial ser infectada. Isso é o equivalente a uns 3 anos. Então de início, você até pode sobreviver, mas seus dias com certeza estão contados. Não poder fazer barulho e nem falar nada em um apocalipse, de boa. Agora um onde você é obrigado a sobreviver sendo cego de olhos vendados, é sacanagem. Porque em Beatbox quase o mundo todo acaba indo de arrasta por olhar uma criatura invisível que as fazem cometer aquilo contra a própria vida. Então era só mais um dia normal na vida de Mallory, até ela começar a ver todos em sua volta se ferindo e começando vários acidentes. Então antes mesmo de você ver essa coisa invisível, já poderia ser atingido por algum veículo ou se envolver em algum acidente. E se estivesse em algum lugar movimentado, seria impossível sair de lá vivo, já que se tem uma coisa que faz a gente arregalar os olhos e olhar para todos os lados, é o caos. E isso é tudo que você jamais deveria fazer nessa situação, porque numa dessas com certeza acabaria vendo aquela coisa, e já iria partir dessa pra melhor nos primeiros minutos do apocalipse. Mas caso você seja o protagonista e consiga sair de lá vivo, ainda teria que sobreviver e encontrar recursos de olhos vendados. É nessas horas que a gente pensa que um cego se daria bem, mas pra piorar ainda mais a vida deles e a nossa, também tem os seguidores da coisa, que após verem ela, não parte dessa pra melhor, só que a acham tão extraordinária que ficam fanáticos. Então começam a caçar aqueles que tentam sobreviver, pra tirar suas vendas e fazer elas olhar
olharem pra coisa. Se você for cego, eles provavelmente o veriam como um obstáculo, já que não pode ser convertido para o lado deles, então acho que seu destino não seria um dos mais agradáveis. A menos que tu seja um demolidor ou um livro de Eli da vida, seria impossível vencer o grupo deles em um conflito. Na série eles até conseguem, mas não temos a força do roteiro ao nosso lado na vida real, pois o grupo de seguidores com certeza estariam preparados para caçar os sobreviventes, em grupos e armados. Bird Box está na lista, mas ainda não foi revelado se a coisa extraordinária é um alienígena. Mas se algo invisível aparecesse na Terra e começasse a finalizar todo mundo, eu apostaria que era algo alienígena. Talvez a única forma de sobreviver em Bird Box seria tentar ir para o lugar mais afastado e isolado possível, como uma ilha por exemplo, para evitar tanto os seguidores da coisa quanto ela. Mas as chances disso dar certo ainda seriam muito baixas, e é por isso que você jamais sobreviveria ao apocalipse alienígena desconhecido de Bird Box. Esse cara é só um cidadão de bem que estava praticando para a prova de bombeiro, mas enquanto salvava uma boneca inflável de um incêndio, começa a correr após ver um meteoro vindo em sua direção, que pro azar dele acaba destruindo seu carro, e aí sobrevivente a boneca, reforçando a teoria de que nada na vida do pobre dá certo. Já pro azar da humanidade, esse meteoro carregava uma espécie de vida alienígena, que só depois de um dia após sua queda, já cria seu próprio ecossistema e alguns plateumintos. Plateumintos foram os primeiros animais da Terra na escala evolutiva, coisa que demorou cerca de 2 milhões de anos para acontecer na Terra, mas esses miseráveis precisaram de apenas um dia para fazer isso. Então não demora muito tempo para acontecer a primeira causa do apocalipse, a evolução. Evoluíram dos plateumintos para criaturas bizarras e feias, que além de serem bem poderosas, conseguem se adaptar a qualquer ambiente, dando início a uma previsão nada agradável para o futuro da humanidade. 68% do planeta é água salgada, então se um meteoro cheio de vida alienígena desses viesse para a Terra, as chances dele cair no meio do oceano são bem grandes. E caso isso acontecesse, a gente jamais iria até lá dar uma olhada, já que pelo seu tamanho não ser tão grande, não acabaria chamando a atenção dos astrônomos. E seu acesso também seria bem difícil, dando tempo de sobra para eles evoluírem infinitamente bem debaixo do nosso nariz. E se eles criaram criaturas mutantes bizarras em uma semana, imagino que não fariam com meses ou até anos debaixo da água, me fazendo pensar que com certeza sairiam criaturas dali, capazes de te dar talassofobia. E mesmo que tu evitasse o mar, em alguns momentos as criaturas iriam conseguir se adaptar à terra, criando pernas e até asas para te caçar. Mas digamos que esse meteoro caia na superfície, igual acontece no filme. Mesmo assim as chances de dar merda ainda seriam muito grandes, pois pelo fato de ser um meteoro pequeno, sua localização demoraria semanas ou até meses para ser descoberta, dando mais tempo de sobra para eles evoluírem, e uma contagem regressiva para o apocalipse, pois seria tarde demais para simplesmente chegar lá e destruir tudo. No filme eles até tentam explodir a área inteira, atingida pelo meteoro usando algumas bombas. Mas aparentemente, essa espécie alienígena ama muito calor, então durante a explosão, a temperatura alta faz com que um plateuminto gigante nasça. E como já sabemos que ele é a primeira espécie de uma grande evolução que está por vir, é só se ajoelhar e orar pra Deus já ir garantindo sua vaga no céu, pois de agora em diante, só criaturas colossais bizarras habitariam a Terra. No filme, eles até conseguem derrotar o plateuminto antes disso acontecer, mas fazem isso usando um shampoo pra caspa, que é enfiado diretamente no reto da coisa, mostrando que o roteiro precisava de um final feliz e divertido pra tudo isso. Mas como na vida real o mundo é diferente da ponte pra cá, a evolução alienígena do meteoro com certeza dominaria a Terra. Então, a menos que você tenha uma arma de portais igual a de Rick e Morty pra fugir daqui, jamais sobreviveria. Daqui pra baixo a coisa fica tensa, porque fomos de alienígenas que acidentalmente caíram na Terra, para alienígenas invasores que querem mais é a aniquilação da raça humana. Era só mais um dia normal na família de Ray e seus filhos, mas o clima acaba fechando, dando início a uma estranha tempestade que faz vários raios cair no meio da cidade. Então, após ver tudo isso, Ray acaba tendo a brilhante ideia de ir até lá dar uma olhada, já que além de ver 20 raios caírem no mesmo lugar, o fenômeno acabou tirando toda a energia da cidade, fazendo ele e todos os curiosos se juntarem naquele local, mal sabendo que estavam cavando a própria cova, pois um terremoto acaba acontecendo, fazendo o chão se abrir e revelando um robô gigante que começa a sair do subsolo. Seu nome é Tripod, e o problema de você ver um desses na sua
sua frente é que ele tem 30 metros de altura e atira raios em humanos capaz de desintegrá-los instantaneamente. A essa altura do campeonato, qualquer um já poderia ser finalizado, principalmente você se acabou indo até lá por curiosidade ou para fazer alguns stories, já que logo no início o terremoto poderia ser fatal, fazendo você ser engolido pelo buraco ou algo desabar em você. Mas caso também não seja tão azarado assim, ainda teria que lidar com um tripod te encarando, doidinho pra te pulverizar com seu raio laser, além de que ele iria destruir tudo em sua volta, como carros e prédios que com certeza poderiam voar em sua direção no meio de todo esse desastre. Mas caso você tenha ficado de boa na sua casa, só rindo dos curiosos se dando mal, a sua hora também ia chegar, pois não só um, mas vários tripods saíram do chão para aniquilar a raça humana naquele momento. Então, hora ou outra, um deles ia chegar até você e caçando onde quer que se escondesse, já que em determinado momento do filme é possível ver um dos tentáculos gigantes do tripod que serve como uma espécie de varredura, vagando pelos locais em busca de sobreviventes ou de espertinhos que tentaram se esconder. Por mais que a guerra seja uma especialidade dos humanos, tentar guerrear contra eles seria pedir para ser humilhado, pois se já não fossem apelosos o suficiente, eles ainda têm um campo eletromagnético em sua volta, capaz de defender qualquer poder de fogo conhecido pelo homem. No filme até podemos ver Ray conseguindo derrubar um deles, quando após ser pego pela coisa, ele a explode por dentro com várias granadas. Mas digamos que se você conseguisse fazer essa proeza, ainda teria que sobreviver a uma queda de 30 metros. Fora que as chances do tripod cair em cima de você são bem grandes, coisa que só não acontece no filme, porque eles precisavam de um final feliz já que tinham Tom Cruise como ator. Então eles não só fazem isso, como usam uma desculpa ainda mais duvidosa para derrotar os tripods, já que não são os humanos que os derrotam, e sim uma bactéria que acaba sendo mortal quando infecta os alienígenas. Me fazendo pensar que se essa era a única desculpa que eles conseguiram encontrar, é porque a gente jamais teria chances contra aquelas coisas mesmo. Porém, ele só não está mais abaixo dessa lista, porque você até conseguiria sobreviver nos primeiros dias. Mas em algum momento, os alienígenas com certeza iriam extinguir a raça humana. Se nos outros você conseguisse durar dias ou semanas, em Skyline a invasão, eu diria que você não sobreviveria nem nos primeiros segundos. Porque imagina ser acordado por uma forte luz azul entrando pela janela, onde ao vê-la, percebe que não era o Goku soltando o Kamehameha, mas infelizmente, uma forma alienígena de te abduzir para dentro de uma nave. É isso que acabou acontecendo logo no início de Skyline, onde podemos ver várias pessoas tendo esse destino quando olham para várias luzes azuis, além de ficarem hipnotizadas sem a opção de conseguir desviar o olhar. E digamos que você olhar para uma luz bonita que nunca viu na vida é inevitável, principalmente para você que gosta daquele setup cheio de LED. Então logo no primeiro contato, quase o mundo todo já ia virar saudade. Mas calma, porque isso era apenas o primeiro round. Porque logo após isso, não demora muito tempo para naves alienígenas descerem dos céus e sugarem vários humanos como se fosse o dia do juízo final, certificando de que se um cego não tinha sido abduzido antes pela luz, agora foi. Mas fato é que se você estivesse na rua, ou sem um teto para te proteger dessa segunda abdução, seria impossível ficar em terra firme. No filme, eles conseguem contornar isso justamente entrando dentro de um prédio. Porém, quando eles pensaram que tinha acabado, os ETs mandam vários drones para fazer varreduras dentro dos edifícios pela cidade. Mas caso você seja o protagonista e ainda assim consiga se safar dessa igual eles fazem, teria que lidar com os drones te caçando e uma criatura chamada Tanker, um monstro imenso de 4 patas, que acaba pegando os sobreviventes com alguns de seus tentáculos. Os humanos para eles são como formigas, e seu poder de destruição é tão grande que seus passos fazem tudo ao seu redor tremer, lembrando bastante o tanque de Left 4 Dead. Então com várias criaturas dessas te caçando, em algum momento você ia dar de cara com um deles, e não há nada que pudesse fazer para escapar. No filme, os humanos até tentou derrotar os alienígenas, jogando uma bomba nuclear em uma das naves, mas isso deve ter finalizado mais humanos do que os alienígenas, já que logo após a investida, vários drones saem de dentro da máquina e ela começa o que parece ser uma espécie de regeneração, mostrando que nem a maior força bélica humana foi capaz de derrotá-la. E é claro, porque eles são uma espécie de vida alienígena hiper avançada, conhecida como Harvesters, que usam o cérebro de diferentes espécies para se alimentar. Então acabaram criando a raça humana para solucionar esse problema, e depois invadirem a Terra na intenção de coletar nossos cérebros. Então talvez eles até deixariam uma pequena parcela dos humanos ainda vivos, para se multiplicarem e terem mais cérebros para quando eles voltar. Só que as chances de você ser essa pequena parcela são minúsculas, e eu realmente acho que o nosso destino seria ter o cérebro alimentado por alguma daquelas máquinas, já que isso acaba acontecendo até com o protagonista, em um final onde aparentemente os aliens vencem e vão dominar a Terra. Então se nenhum roteiro conseguiu manter os nossos personagens vivos, quem seria a gente na fila do pão?
Imagina descobrir que algo com mais de 500 km de distância está vindo da Lua em direção à Terra. E pior, não é um meteoro. Os ufólogos estourariam champanhe de felicidade, mas que não duraria muito tempo, porque essa imensa nave alienígena que aparece logo no início de Independence Day não quer saber nem um pouco de amizade, e sim da aniquilação total da raça humana, me fazendo pensar que se isso fosse um meteoro, seria menos pior. Porque quando ela se aproxima da Terra, solta vários discos voadores gigantes, que sobrevoam ao redor do mundo cobrindo várias cidades. E quando eles leem o sinal emitido por eles, descobrem uma contagem regressiva de 6 horas para acontecer o primeiro ataque. Nesse momento, o presidente dos Estados Unidos já tinha mandado 3 helicópteros para tentar contato, mas são atacados antes mesmo de terem uma comunicação. E digamos que se você morasse em alguma cidade grande e tentasse fugir desse disco voador, provavelmente não conseguiria por conta disso já ter instaurado um caos na cidade toda, já que muitos abandonaram seus carros bloqueando as ruas e um trânsito imenso para sair da cidade iria acontecer. E como você só teria 6 horas para conseguir fugir, seria impossível fazer isso antes do contador chegar a 0. E quando isso acontece, podemos ver o seu primeiro ataque com um forte raio laser, que explode brutalmente a cidade toda, com todas as ruas e prédios sendo tomadas por fogo, e uma velocidade que seria impossível sobreviver apenas entrando em algum local para se proteger. Mas claro que o roteiro acaba fazendo isso com uma das personagens, que consegue sobreviver salvando sua filha e cachorro após achar uma salinha aberta. Porém, logo em seguida, podemos ver o estado em que a cidade ficou, mostrando que isso jamais seria possível. Mas como foi para salvar um cachorro, eu aceito. Após esse ataque sem misericórdia dos alienígenas, os humanos até tentam devolver na mesma moeda, mandando vários mísseis, mas percebem que ela é protegida por um escudo magnético que acaba defendendo tudo. Nesse momento, eles devem ter rido da ousadia dos humanos e tentaram revidar com meros foguetes após receberem um ataque brutal desse. Então agora eles devolvem o ataque mandando vários drones em uma luta que não dá nem graça. Mas como quase todo filme de invasão alienígena, o roteiro sempre acaba encontrando uma forma absurda de fazer os humanos vencerem. E aqui não é diferente, porque simplesmente um cara que trabalhava em uma emissora de televisão consegue desativar o campo de força da nave por meio de um hack. E pra ficar ainda melhor, eles conseguem derrubar a nave com apenas um míssil lançado dentro dela. E após verem que deu certo, eles avisam o resto do mundo para acabar com todos os alienígenas, terminando tudo com um belo felizes para sempre. O problema é que mesmo se eles conseguissem derrotar os alienígenas, a raça humana estaria com os dias contados, porque a Terra já não seria a mesma após aquele primeiro ataque. E até não poderia matar todos os humanos, mas com certeza geraria tsunamis e terremotos capazes disso. Também podemos ver que a nave caiu na Terra. Agora imagina o que seria do nosso amado planeta se várias naves maiores que cidades caíssem na superfície. Com certeza geraria várias catástrofes naturais, capazes de não só acabar com a vida humana, mas de toda a vida na Terra. Então mesmo perdendo, os alienígenas teriam ganhado. E a menos que você seja o Capitão Pátria, jamais sobreviveria. O que você faria se fosse adolescente que está aproveitando a juventude e percebesse que uma nave alienígena começa a sobrevoar a Terra? E digamos que sua aparência não é muito amigável. Eu com certeza iria para o mais longe possível daquela coisa, mas se você também fizesse isso em A Quinta Onda, seu destino não mudaria muita coisa, já que após os seres humanos perceberem que esse é mais um alienígena que tá cagando pra amizade, acabam recebendo seu primeiro ataque, a primeira onda. E não é nem um raio laser poderoso, e sim um ataque de pulso eletromagnético, capaz de parar todos os objetos eletrônicos do mundo, tirando o maior prazer do homem, que é o videogame. Mas pior que isso, é os veículos e aeronaves do mundo todo que param de funcionar. E as chances de você estar no fogo cruzado aqui são grandes, pois se estivesse dirigindo ou na rua, poderia sofrer um acidente fatal. E se estivesse viajando de avião, ia descobrir-se no céu tempão. Já se você é azarado igual eu, provavelmente seria atingido por um dos aviões se estivesse dormindo em casa. Mas essa foi só a primeira onda. Então se prepara para a próxima: terremotos. E eles mandam vários, capazes de derrubar casas, prédios e árvores. Coisa que acaba acontecendo com Cassie e seu irmão no filme, onde durante o terremoto, um lago próximo deles acaba inundando toda a floresta. Mas isso foi só um lago. Agora imagina as cidades litorâneas. Com certeza, não teria escapatória, já que o próprio filme mostra tsunamis invadindo a superfície e engolindo as cidades como se a gente fosse apenas um formigueiro no quintal. Então se você morasse perto de uma praia e não fosse afetado pelos terremotos, com certeza sofreria com as tsunamis. Caso você tenha sobrevivido até aqui, meus parabéns. Seja bem-vindo à terceira onda. Praga.
que é basicamente um vírus muito mais mortal do que aquele que fez a gente ficar quase 3 meses de quarentena no mundo todo, já que agora os aliens pegaram uma gripe das aves, chamada gripe aviária, e a modificaram para ela pegar facilmente em humanos. O problema é que a taxa de mortalidade do Cucamonga Virus era de 1 a 2%, já essa é de 60%. Então para sobreviver aqui, você teria que ter muita sorte. Porém, para estar vivo a essa altura do campeonato, você já teria usado toda a sorte que a vida te deu. Então acho que seria bem difícil alguém conseguir sobreviver até essa terceira onda. Mas se você é o protagonista dessa história, é melhor já ir se preparando para a quarta onda, a invasão. Porque agora os alienígenas se infiltram nos humanos e começam a usar o corpo de pessoas importantes como hospedeiro, para conseguir planejar e manipular a grande massa. E eles fazem isso até a última onda, que é treinar crianças, as usando como soldados, para finalizar toda a rapadura de humanos que sobraram na Terra. Se bem que aqui eles mandaram mal, porque sobreviver a crianças armadas não parece ser uma tarefa muito difícil. Na verdade, acabei de me lembrar do filme A Cidade de Deus, então deixa pra lá. Mas fato é que a essa altura suas chances de sobrevivência chegariam a zero, pois o real perigo desse ataque seriam os drones e os humanos impostores, gerando uma grande desconfiança completa com qualquer sobrevivente que você encontrasse no meio do caminho. No filme, alguns humanos, e claro, a protagonista Cassie, até conseguem sobreviver e criar grupos de resistência contra os aliens, mas quase a Terra toda foi aniquilada, e como eles já se mostraram invencíveis a essa altura, o esforço deles é inútil, me fazendo pensar que mesmo se você ainda estivesse vivo, seus dias estariam contados. De todos os apocalipses alienígenas, esse é com certeza o mais brutal de todos, já que logo no início do filme, podemos ver soldados do futuro invadindo o presente, usando portais temporais ao redor do mundo todo, tudo para recrutar soldados para lutarem em uma guerra do futuro que aconteceria em 30 anos, já que criaturas alienígenas invadiram a Terra e aniquilaram a raça humana. Então sim, o filme já começa mostrando que os humanos perderam essa guerra de forma humilhante, e se todos os soldados do mundo não sobreviveram à guerra, com certeza ninguém escaparia dessa. Dan é um professor que acaba aceitando viajar no tempo porque foi soldado no passado, mas aposto que ele fez isso porque sabe que era o protagonista e tem o roteiro do seu lado, já que antes mesmo de viajar no tempo e ir pra guerra, você poderia ir de arrasta, pois no filme é dito que se não fosse essa emergência de recrutar soldados para o futuro, eles ainda estariam testando essa tecnologia em ratos. Então sei lá, você pode ser teletransportado, mas a outra metade do seu corpo ficar no presente, coisas desse tipo. Por sorte, tudo dá certo com Dan, tirando o fato do portal lançar ele e seu grupo pra cima de um prédio, fazendo várias pessoas morrerem na queda. Mas por pura coincidência, só que não, Dan e seu grupo acaba tendo a queda amortecida por uma piscina. E se você não partisse dessa aqui, poderia morrer esmagado por várias pessoas caindo no seu cangote. Isso tudo também me faz pensar o porquê os soldados não são teletransportados com paraquedas, já que caso o teleporte erre e lance eles alto demais igual aconteceu, pelo menos teriam chances de saírem vivos abrindo ele. Mas agora na guerra, descobrimos o porquê os humanos estão perdendo e o motivo do porquê você jamais sobreviveria em A Guerra do Amanhã. Os Garras Brancas. Esses aliens são extremamente rápidos, conseguindo burlar qualquer superfície e usando ela a seu favor para chegar mais rápido até você. E mesmo que consiga acertar vários tiros nessa coisa, ela tem quase todo o corpo blindado, tendo sua única fraqueza a barriga e o pescoço. Então se você não acertar nenhum tiro nessa região, antes de um Garra Branca chegar até você, era uma vez. Porque tentar derrotá-los no corpo a corpo é impossível, pois também são extremamente fortes. Se você fosse ferido e tentasse se esconder deles, pode ficar de boa porque eles vão te encontrar, já que sentem cheiros de sangue a 1 quilômetro de distância. E digamos que ser ferido por eles não seria algo meio difícil, já que além de tudo isso, eles conseguem lançar espinhos perfurantes para ataques a longa distância. No filme até me surpreende eles dizerem que a humanidade durou 3 anos. Já que em determinado momento é até possível ver essas criaturas planarem e nadarem a uma velocidade que com certeza te alcançaria. Isso, somado à sua imensa quantidade de aliens, são mais motivos do porquê você não sobreviveria nesse apocalipse alienígena. Mas estamos em um filme com atores famosos, então é lógico que os humanos precisam vencer, apesar de tudo. E a forma que o roteiro encontra de fazer isso é eles voltarem no tempo e irem para o local de origem dessas criaturas, e acabar com a fêmea e extinguir da raça deles, coisa que por si só já seria impossível, porque eles mandam um grupo bem despreparado para a missão. Mas o roteiro acaba mesmo completamente com sua imparcialidade, quando só sobram a fêmea versus 2 soldados. E como um deles é Dan, o protagonista, é claro que ele finaliza a criatura como se fosse o Levi Arkman de Attack on Titan, manipulada brutal do roteiro, que prova ainda mais que ninguém jamais sobreviveria aos Garras Brancas de A Guerra do Amanhã.
Mas e você? Até onde conseguiria sobreviver nessa lista? Deixe nos comentários. Mas seja sincero, porque acho impossível que alguém conseguiria sobreviver até o top 5. O vídeo nem era pra ficar tão longo assim, mas se você assistiu até aqui, saiba que eu já te considero pacas. Vê se não se esqueceu de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.